Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um evento da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas. Agradecemos a paciência e pedimos desculpa pelo ligeiro atraso com que esse evento vai começar. Estamos lidando com algumas instabilidades de conexão, nada que quem faz ao vivo não esteja acostumado. Então agradecemos a presença de todas e todos e esperamos que vocês tenham um excelente evento. Na live de hoje, nós discutiremos Mental Health e gestão da qualidade de vida, desafios recentes na vida das pessoas, times e lideranças. Para apresentar esse tema tão interessante, contaremos com a palestrante Ana Cristina Limonge França, coordenadora da Fundação Instituto de Administração, conselheira e fundadora da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, membro da Associação Brasileira de Ergonomia, Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, Academia Brasileira de Qualidade, Academia Paulista de Psicologia, ex-presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática e Rede Interamericana de Psicologia Organizacional e do Trabalho, RIPOT, e lusófona ALGA. Head da Insight, Núcleo GQVT, professora sênior da Poli, Engenharia de Produção, titular aposentada da FEA, ex-pró-reitora, de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, doutora pela USP, mestre pela PUC São Paulo, participante do CPCL na Harvard Business School, psicóloga. Professora convidada na Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique, Universidade del Valle, Colômbia, autora de livros e artigos, consultora e palestrante nas áreas de qualidade de vida no trabalho, mental health e estresse, comportamento organizacional e liderança, recursos humanos, Agenda 2030 e temas correlatos. Para mediar essa temática e apresentar essa primeira edição do Ecos do Comportamento, nós contamos com Luísa Ruschka, mestre em Administração de Gestão de Pessoas pela Universidade Metodista, psicodramatista pelo Instituto Sede Sapiência, especialista em coordenação de grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, curso de extensão universitária em Neuropsicologia, Cognição e Emoção pela PUC São Paulo, MBA em Gestão de Pessoas pela USP Exalc, psicóloga pela Universidade Paulista e a gestora da nossa GRT. Luísa, boa tarde. Vou dar um último recado aqui para o pessoal. Quem tiver se inscrito neste evento, por favor, confirme sua presença pelo link que vai ser disponibilizado aqui no chat do YouTube. Não deixem de perguntar e enviar suas perguntas novamente. Peço desculpas pelo atraso, mas agradeço a atenção de todas e todos. Luísa, boa tarde, é com você. Oi, Valdir, boa tarde, obrigada por essa apresentação e mais uma vez estamos aqui, boa tarde a todos e a todas, muito feliz, mais um ano de Ecos do Comportamento. Hoje é o nosso 19º encontro do Ecos do Comportamento. Para quem está assistindo pela primeira vez, esse programa ele tem o objetivo de trazer temas importantes para o autoconhecimento e o desenvolvimento das competências comportamentais e socioemocionais de gestores e servidores membros de equipe. E também a gente sempre tem convidados da área privada. É um evento que a gente procura levar conhecimento para todas as áreas, né, e em todas as esferas de governo. Então, esse evento está sendo organizado pela GRT, como disse o Valdir, a GRT é uma área de desenvolvimento do tribunal e é chamada Gestão das Relações do Trabalho. E nós, sempre em parceria com a Escola de Contas, a nossa área sempre em parceria com a Escola de Contas. Lembrando vocês que este evento está sendo gravado, portanto, se vocês assistirem e acharem que outras pessoas também têm, seria importante outras pessoas terem conhecimento deste conteúdo, passem o mesmo link que vocês ingressaram neste evento. Ou então acesse aí no portal da escola, lá vocês vão ter o acesso aos links das palestras. E para o pessoal do tribunal, como ela está sendo gravada, essa webinar está sendo gravada, nós iremos colocar nas trilhas de capacitação de gestão de pessoas. Principalmente porque hoje nós estamos em ponto facultativo e muitas pessoas podem não estar assistindo. Então, vale a pena aí ficar registrado para que todos assistam, porque é um tema extremamente importante e hoje está sendo uma grande dificuldade, tanto das empresas públicas quanto privadas, lidarem com a questão da saúde mental. Por isso que a gente tem trazido esse tema de forma recorrente. E como vocês viram, né, a nossa palestrante é uma palestrante que tem um currículo extremamente
extenso e que, com certeza, ela vai trazer grande contribuição na área da saúde mental, né, e da gestão da qualidade de vida, que é a nossa querida professora doutora Ana Cristina Limonge França. Olá, professora, muito obrigada por você estar aqui com a gente, por você estar disponibilizando aí uma parte do seu tempo para poder estar passando todo esse seu conhecimento. Tudo bem? Como é que você está? Está tudo bem? Oi, Luísa e todo mundo que está aqui pertinho. É um prazer estar aqui. A gente está na emoção do cabeamento do Wi-Fi, mas eu tenho certeza que a gente vai poder ter um bom diálogo. Não, gente, caiu, a professora caiu, não tem problema, aguarda um pouquinho, que é isso que ela estava aqui falando, né? Que a gente está com esse problema de instabilidade. E logo, logo ela vai estar aqui de volta, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência se isso acontecer durante o nosso evento. Todo mundo aqui sabe bem o que é isso. Numa reunião... Então, já voltei. Voltou. Vamos lá. Então, a gente vai combinar, porque já caí umas 10 vezes nesse período. Se eu cair, eu volto. E como tem o material do PowerPoint... Fica tranquila, professora. Se cair, você volta e a gente vai aqui lidando com essa questão. Não se preocupe, tá? Então, vamos aguardar mais um minutinho aí, que a professora volta logo, logo aqui. Tá? Já está voltando. Oi, querido. Oi, Posso Valdir. aproveitar, então? Lógico. Gostaria de te perguntar, fazer uma pergunta para você expor para os nossos usuários e as pessoas que acompanham o trabalho da escola. Queria que você falasse um pouquinho sobre a iniciativa das trilhas do conhecimento, se você tiver uma oportunidade, outra. Professora, boa tarde, seja bem-vinda novamente. Gente, vai ser bem VUCA, né? Instabilidade. Isso, mundo VUCA. Vamos lá, Valdir, você estava me perguntando. Eu ia falar para você, se você pudesse expor um pouquinho dessa iniciativa super legal que a GRT tem desenvolvido no tribunal sobre as trilhas de capacitação e aprendizagem dentro do na nossa gestão de conhecimento interno e também capacitação de servidores. Lógico, com o maior prazer. As trilhas de capacitação, elas, hoje nós temos na intranet do nosso tribunal um espaço onde nós divulgamos vídeos gravados, manuais, que tenham a ver tanto na parte técnica quanto na parte comportamental. E aí nós divulgamos ali. E se a pessoa não tiver oportunidade de assistir ao vivo determinado curso, né, determinado webinar, determinada palestra, ela tem a possibilidade de assistir posteriormente. E é uma forma da gente garantir que o conteúdo chegue até cada servidor do tribunal. Agora, acho que a professora voltou e a gente pode dar sequência. Professora, eu vou fazer a primeira pergunta, né? Lu, deixa eu dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Lógico. Então, a gente vai fazer esse experimento de tecnologia intermitente, vai ser um teste um pouquinho do que a gente vive no dia a dia, que é mosaico de emoções, né? Sim. Que você está no caminho, é interrompido, falta ar, como que fica toda a adrenalina mobilizada. Então, eu quero agradecer de coração o convite da Ana Carla Bianchini, que fez o convite, minha colega da USP, muito querida, diretora de RH, no período que eu também estava próxima às questões na fé e depois como pró-reitora. Está conhecendo a Luísa e toda a equipe. Então, a ideia do talk show, a gente vai atender as questões, ênfase em time e lideranças, que eu acho que tem uma pegada muito específica. Afinal, o que uma chefia, um líder faz diante de um problema de mental health ou de uma oportunidade de saúde, né? E, de outro lado, também, a gente, quando o próprio chefe se sente enlouquecido, né? Se ele vai assumir essa linha tênue, né? Sim. Então, é isso. Vamos para as perguntas. E se cair, pessoal, vai ser o nosso teste. Agradeço a presença de algumas pessoas que eu vi ali, que são muito queridas, muito parceiras, e a gente vai poder estar interagindo. Agradeço mesmo a presença de cada um de vocês, quer dizer, de cada uma, de cada um e de todos.
Que ótimo. Não caiu, não caiu, não caiu. Não caiu. E não vai cair, e não vai cair. Pode ter certeza. A gente vai fazendo outro link e vai caminhando, vai Não, reconstruindo. é o nosso mundo VUCA mesmo, né? É isso que você tinha começado a falar. Nós estamos vivendo nesse momento do mundo VUCA, onde tudo vira um turbilhão e faz parte, e nós temos que nos adaptar. Inclusive por conta da qualidade de vida, que nós vamos falar aqui sobre isso. Então, a minha primeira pergunta é: quais os desafios, né, de mental health e gestão da qualidade de vida no trabalho? Essa seria a nossa pergunta inicial, para que a gente possa aí refletir um pouco sobre essa questão. Ótimo, Lu. Então, a questão do desafio, ela passa pelo cenário atual, que eu vou pedir para passar o slide disso para acompanhar. Então, a gente tem fatores muito específicos, que a gente pode chamar agentes estressores extrínsecos e intrínsecos. Ele está no segundo slide, Fernando, que a gente passou o PPT para lá, né? Então, para facilitar. Então, a gente tem demandas. Pode passar o próximo já, pode passar o próximo, isso. A gente tem essas demandas muito específicas do ambiente que a gente vive, da pandemia, da tecnologia, dessa coisa da atividade híbrida, presencial e home office, né? O mundo imenso que é o remoto e o gostoso e a combinação do presencial, esse grande desafio, a questão dessa conectividade que a gente está vivendo agora, intermitente, potente, ou que isola a pessoa, a revelação da diversidade e da dificuldade das pessoas que não têm acesso à tecnologia, os problemas de terceira e quarta jornada, especialmente com a questão da condição das atividades domésticas, em geral com mulheres, mas nem sempre só com mulheres, também com muitos homens que são donos de casa. Tudo bem que eles estão mais invisíveis no momento da discussão de empoderamento feminino, e crianças que também, e outras condições de papéis familiares de terceira e quarta jornadas muito delicadas, associadas à violência, abuso de poder e outras coisas mais, o desafio da solidariedade, do compartilhar, né, da cidadania local e mundial, e os problemas hoje. A guerra ela ficou meio banalizada, mas ela mudou a organização econômica, muda os líderes em termos de geopolítica e afeta a vida de cada um, desde o consumo de ovos, de gás, e que às vezes passa desapercebido. E o que fazia a gente, né, cidadão comum, servidor, empresário, empregado, ou a busca de um emprego, ou empreendedor, diante desse desafio, dessas duas palavrinhas mágicas, mental health, né, saúde e doença mental, que juntam os dois, e gestão de qualidade de vida. A primeira coisa é ver que ali você tem uma janela para criar uma competência. É essa a nossa entrega. É aí, Lu. Não caiu, Lu! Que legal, que legal. Então, na verdade, o que você está trazendo para a gente é que, a partir disso, nós temos que criar uma competência. Nós temos, enquanto gestor, enquanto membro de equipe, desenvolver uma competência a partir dessa conscientização. É isto, né? Ótimo. Legal. Aí eu vou te Pode tirar a tela, Fernando. Pode tirar a tela, por favor. Aí eu vou te perguntar, vou te fazer uma outra pergunta. Muito interessante essa questão, né? E qual que é o grau de conhecimento, né, e aplicação da mental health e da gestão da qualidade de vida no trabalho nas empresas públicas e nas empresas privadas? Será que isso existe uma aplicação? Conta um pouco para nós como é que está isso, tanto na pública quanto na privada. Então, Lu, quando a gente discutiu esse tipo de pergunta, né, era uma encrenca que a gente estava comprando, né? Então, a primeira coisa é bastante heterogêneo e há muita coisa a ser feita. Então, a gente tem experiências belíssimas, de ponta, de altíssima competência dentro das empresas, de profissionais internos, de equipe multiprofissionais, de fornecedores com conhecimento, com know-how, de corretoras de saúde, de seguradoras de saúde excelentes. E a gente tem também o mundo cão, quer dizer, o salve-se quem puder, né? Onde as questões de loucura e doença e de bem-estar passam ao largo do foco em entrega em produto e serviço com ou sem qualidade. Então, eu diria que há muito a ser feito.
há um campo desconhecido, às vezes é um mundo de ninguém, porque também tem muita mistura entre charlatanismo ou uma idealização da autocura, subestimar os riscos, né? Ah, não, isso não é nada, já vai passar e a pessoa se suicida. Ah, não acontece nada e vai lá, tem uma agressão, tem uma briga, tem uma morte, tem uma sabotagem. E, de outro lado, a pessoa está sadia, está rígida, está com boa alimentação e não está conseguindo enxergar isso. Tem bons vínculos familiares e acha que a vida está ao fim do mundo, porque, às vezes, é um problema endógeno e precisa de um diagnóstico preciso. Então, a gente tem aí um momento, um marco histórico em termos disso que você falou agora. Sintetizou super bem, a gente necessita buscar. Nossa, incrível isso que a professora está trazendo, né? Nós, dentro da área de... Enquanto ela não volta, eu vou fazendo aqui um comentário que nós, dentro do tribunal, a gente tem muita dificuldade em lidar com essas questões, realmente, da saúde mental, porque é realmente uma coisa nova, e eu acredito que nem a professora está trazendo, está falando, tanto na área pública quanto na área privada. E é algo recente, né? Que vem aí, eu estava fazendo um comentário em cima do que você falou, que isso é uma dificuldade, inclusive, até do próprio tribunal. Mas continue aí seu raciocínio. Então, Lu, agora você que caiu. Ó, gente, a gente vai fazer que nem campanha de rádio. Quantas vezes caiu a conexão? Quem acertar vai ganhar um livro. Eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu estou aqui. Eu estou te ouvindo agora. Deu uma congeladinha. Ótimo, legal. Então, aí eu queria só que você complementasse, então, um pouco disso que você trouxe, que você estava colocando essa questão, né, dessa grande dificuldade que realmente as empresas vêm vivenciando, vêm sentindo na pele, que é lidar, né, com tanto que até você trouxe a questão de que tem muito charlatanismo nisso tudo, que a gente precisa saber separar o joio do trigo, né? Enfim, é uma questão que e cada vez mais as organizações vão ter que lidar com isso. Mesmo às vezes a pessoa sendo uma psicóloga dentro da organização, mas ela não foi preparada para lidar com essas questões, em especial da área da saúde mental, né? Então, enfim, se você quiser só concluir aí sobre essa questão 2 que você estava falando, e aí foi bem na hora que você caiu, você teria algo mais a falar? Tem. Eu acho que você lembrou bem a importância da construção da competência, que está até num livrinho que eu escrevi lá na Livre Docência, que é Qualidade de Vida, Práticas e Conceitos na Sociedade Pós-Industrial, que eu chamo de BEL, Bem-Estar Organizacional. Então, eu acho que o pessoal da área comportamental, psicólogo, sociólogo, assistente social e afins, né? Mesmo fisioterapeuta, das humanidades e também outras, mesmo das engenharias e tal, que lida com gente, já tem a sensibilidade. O problema sempre existiu, mas a gente trazer para um status de competência, de processos mais estáveis, facilita a tomada de decisão, porque por isso que a gente fala gestão de qualidade de vida. Então, há uma oportunidade de juntar o conhecimento, os desafios, porque a gente já tinha promoção de saúde, programas de bem-estar e qualidade de vida sempre existiram, combate ao estresse, só que a gente pode evoluir para esse conceito. Vamos olhar as questões de bem-estar, de mal-estar, de mental health, né, no sentido, até tem essa onda toda da neurociências, que também é psicologia básica, na verdade, né? Saber que as coisas acontecem no cerebelo e que isso influencia as experiências, as atividades imersivas, né? Então, eu achei muito importante isso que você falou, a necessidade da competência, e o nome que eu denominei lá em 2002, na Livre Docência, que depois virou esse livro, que tem um protocolo lá dentro desse livro, que é o bem-estar organizacional, que envolve os seguintes fatores críticos: visão de pessoa, produtividade, liderança, produtos e serviços, tem lá um mapinha de produtos e serviços, e as especialidades necessárias para aquela missão que a empresa adotou para uma ação estratégica a gente não usou naquela época mental health, agora ela veio para ficar, então fica mental health e gestão de qualidade de vida
mental health como núcleo do fenômeno e gestão de qualidade de vida como conjunto de ferramentas e fundamentos. Nossa, que bárbaro! Eu não tinha parado para pensar nisso que você trouxe, né? O mental health como núcleo e as ferramentas vêm a partir da gestão da qualidade de vida. Essa reflexão que você Por isso que eu vou conversar, eu também não tinha pensado, Luísa. Nossa, é muito legal, porque parece que a gente já começa a enxergar uma luzinha no fim do túnel. Peraí, porque é difícil lidar. Mas como que a gente pode lidar com isso? Maravilhoso isso que você trouxe. Incrível, me fez uma abertura, um insight e uma abertura mesmo em novas possibilidades, né? Muito legal. E aí eu queria também te perguntar o que é preciso saber sobre mental health e aplicação, o que é preciso saber sobre mental health e a gestão da qualidade de vida para a melhoria da vida das pessoas dentro e fora do trabalho, porque a gente não se limita só ao trabalho, né? A gente é muito mais do que isso. Então, fala um pouco para a gente sobre isso. É preciso saber, depois eu vou pedir para o Fernando subir, não sei se ele vai encontrar o slide, né, que a gente fez uma adaptação, que existe que o fenômeno de adaptação ele é natural à vida, que o estresse é um processo natural do ser humano, embora o termo, né, the stress of life, a tensão da vida, que foi divulgado, conhecido, popularizado pelo Rancilli nos anos 30, é um termo que foi usado pela primeira vez nos estudos de engenharia de materiais, e que, diante disso, a gente tem dois tipos de estresse. O distresse, que é aquele que adoece, que destrói, e que faz parte da vida, a reconstrução, né? E o eustresse, que seria a evolução, o enfrentamento das situações que a gente chama de agentes estressores. Então, entender, obrigada pelo slide, a gente vai passar na sequência do que você mostrou e a gente vai chegar lá, Fernando. Eu acho que dá tempo, né, Lu? Sim, então, seria assim, é preciso saber que a tensão da vida é natural, é o processo de viver, de crescer, do ciclo da vida, de se transformar, né, e da longevidade e do final da vida terrena, vamos dizer assim. Então, sim, existe estresse, existe sim um processo de adoecimento, esse limite é tênue, por isso que a gente está trabalhando com esse conceito que eu aprendi com a imagem da Ana Carlota, que é minha irmã, e que é muito próxima, e que é artista, e ela falou, não, a gente está produzindo um material que está chamando, quer dizer, ela está linha tênue, né? Essa coisa do que eu estou doente, eu estou louca, eu vou ficar, não vou. O Bruno Chapadeiro, que também é professor, bastante conceituado, e ele traz uma informação já tradicional da saúde dentro do trabalho. Eu estou doente, eu quero ficar doente, para quem que eu estou doente, por que eu estou doente? Aquelas questões filosóficas, né? Trazidas para a percepção do bem-estar e do mal-estar. Então, é preciso saber, o estresse existe, é natural, doença existe uma linha grande nisso, e se a gente cuidar, a gente vai poder sofrer menos, e até tem sofrimento criativo, como dizia ou como traz vários psiquiatras, mas principalmente o de Jure, entre tantos. Então, ai, que bárbaro, Fernanda, é isso, não há nada só psicológico, o ser humano é um ser psicossomático, quer dizer, há uma combinação da manifestação que a gente vê no comportamento, na atitude, com o funcionamento do corpo como um todo, especialmente, né, neurológico, pela identidade. O comportamento não acontece ao acaso, ele não é aleatório, não existe nada só psicológico, é sempre um todo, mas há uma ênfase. A expectativa, isto é, o contrato psicológico de trabalho, ela ajuda a gente a equilibrar e a dimensionar o nosso processo decisório, ou a perceber o grau de sofrimento, de otimização, sem falar em produtivismo, mas falar em sintonia, em flow, e há recursos para a gente fazer o enfrentamento. Aí eu queria pedir, se você puder passar os próximos, eu queria chegar no estresse e no distresse, só para dar uma reforçada nisso. Então, a gente tem várias síndromes, esse material vai ficar disponível, e é importante entender que cada uma delas tem uma dinâmica muito particular. O burnout agora ele está top de linha, né? Ele está no Oscar, entre os 10 mais. Há alguns psiquiatras estudiosos que não concordam
com essa categorização que burnout é doença do trabalho, que isso apaga as especificidades de esquizofrenia, desordem bipolar, as síndromes borderlines, mas ela ajuda hoje a chamar a atenção. De outro lado, a gente tem as manifestações ligadas ao estresse. Então, eu acho que está no próximo slide. Se você puder passar, eu não sei ao Fernando isso. Aqui tem o transtorno mental, que é do burnout, que está desformatado, mas eu acho que dá para ter uma percepção da definição. Eu acho que então vem na sequência. Senão a gente pode tirar, pode passar o próximo. Que pena que desformatou. Bom, o estresse, ele se refere àquelas coisas que a gente ouve como o estado de bem-estar, né? Eu acho que pode tirar, Fernando, que eu vou falar, que fica mais fácil. Seria o flow, o coping, o happiness, e fenômenos que auxiliam a gente a ter essa sensação de realização, de felicidade, de ciclo fechado do nosso desejo, da renovação. Então, a gente tem essas duas dimensões do estresse que estão no eixo, no âmago do mental health. Bárbaro. E eu acho que assim, né? O quanto um estresse, eu sempre penso dessa forma. Ele tem aquele componente que é o que você trouxe, que é um componente positivo que te move à ação, né? Ele te leva muitas vezes a desempenhos extremamente positivos e favoráveis. Mas justamente, né? O desestresse é o que te leva ao adoecimento. E aí, às vezes, o que você falou é uma linha talvez tênue entre um e outro, né? No sentido de que gestor, as pessoas que fazem parte da equipe, elas têm que ter uma certa atenção entre o que ser uma coisa e outra, né? Talvez acho que por aí é o que o gestor tem que ficar muito atento na sua equipe. Me veio isso agora. Não, eu acho que é isso, Lu. É que assim, tem que ter, às vezes a gente não consegue, né? Mas saber que é fato, que isso existe, que não dá para colocar ele embaixo do tapete, né? E o estresse em si, isso que você falou, eu me lembro do Paulo Gaudêncio falando que esse limite entre o de-estresse e o estresse, quando ele está balanceado, ele é uma das coisas mais potentes de desafio. Eu me senti desafiado, estou com esse pepino, eu vou encarar. E se eu tiver recurso para fazer isso, eu dou o salto qualitativo. Se eu não tiver, eu me quebro tudo. É que nem dar um salto com rede, sem rede. E aí tem várias coisas para conversar sobre a importância de você estar educado, saber que falar de comportamento é falar também de conhecimento, porque há muito preconceito em relação à psicoterapia, psicólogo. Sabe, eu vou me curar, eu sou forte. E tem tanto conhecimento bacana sobre o que acontece e o que não acontece. Não que você não enfrenta perrengue, o tempo todo a gente está encarando coisas e a gente cai na lama, né? A gente se machuca. Mas, como diria o Vanzolini, né? Agora ele já tem até a estátua dele de bronze entre a Ipiranga e a São João, né? Tem que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e vai aprendendo. Né? E o Djavan também tem umas músicas dessa coisa que a gente chama a tal da resiliência, né? Diante do susto, da perda, da invasão, da agressividade, criar a condição de dar uma resposta estruturante, né? Quando possível. Ou então, muitas vezes, você faz as coisas mais graves de adoecimento, de perda, indesejáveis. Né? Não, é bem isso mesmo. E também uma outra reflexão que você aí que conseguiu me causar, me provocar, é também quanto a essa questão de que muitas vezes a pessoa tem um certo grau de estresse positivo, às vezes até porque talvez ela entre em flow, né? Ou seja, ela chega, aquilo que é tão prazeroso, aquele trabalho, aquilo que ela faz, eu vou falar até um pouco de mim aqui, um depoimento, que muitas vezes eu me pego em flow, eu acho, e aí, quando eu vejo, eu estou trabalhando mais e mais e mais e mais, né? Então, e aí chega num grau que eu falo, nossa, estou cansada, e ninguém está me cobrando, sou eu mesmo que estou tão envolvida naquilo que você acaba chegando num grau, às vezes, de estresse por conta
do flow mesmo, né? Que você, por gostar daquilo, você vai embora. Olha, você sabe que me lembrou aqui o professor Esdras Vasconcelos, tão querido, tão admirado pelo pessoal da psicologia, pela área da psicossomática, meu colega, que ele fala, o estresse também mata. Excesso de flow, excesso de amor ao trabalho, excesso de amor a tudo, ele mata. Ele mata, ele adoece, ele infarta, né? Então, é a coisa, a corda rompe, é o tal do limite tênue, né? Então, é bem gostoso aprender sobre essas coisas e, às vezes, a gente não está livre disso, mas você tem uma ação educativa, reparatora, preventiva, e, às vezes, você não salva a sua condição de vida, mas você pode salvar no sentido não religioso, o religioso também, mas no sentido comunitário, cidadão, de que, poxa, a pessoa me deu esse toque, vou ficar prestando atenção. Assim como a gente sabe que colesterol faz mal, gordura trans, essa coisa toda, a gente sabe também que alguns sinais do corpo ajudam a gente a salvar a nossa vida e a dos outros, né? Se você está dormindo mal, não está se alimentando bem, não está tomando água, não está fazendo atividade física, está com falta de massa magra, outras coisas, não está conversando com as pessoas, está de mau humor. Então, é uma listinha de sinais ligados ao comportamento humano que não são usuais. Fulano está só de mau humor. Mau humor pode ser uma doença, uma dificuldade de comunicação. Então, essas coisas a gente não está no nosso repertório como uma coisa importante, está como corriqueira. Isso é banal, está muito banalizado. E também tem o lado da vergonha. Não vou deixar ninguém saber que eu estou assim. E tem razão, porque está associado à fraqueza. Então, são coisas da nossa cultura organizacional de saúde e doença que a gente está caminhando. E quando um chefe, um diretor, uma pessoa, uma liderança, ou mesmo um líder de time ou da casa, uma pessoa infarta ou fica doente, e depois fala, não, saquei que eu tenho que dormir mais, estar fazendo alguma coisa diferente, já dá uma maior importância para o tema, né? Bárbaro, obrigada. E foi maravilhosa essa tua fala. Eu acho que tem Luísa, eu vou te contratar para ser a minha empresária. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Maravilhoso. Mas é isso mesmo, né? E você falando dessas coisas, vai caindo as fichas, a gente vai ficando mais consciente das coisas, porque às vezes você entra no piloto automático e vai embora, né? E é fundamental isso, da gente ter essa reflexão. Essa reflexão nos ajuda, inclusive, a mudar, né? Nosso comportamento, a nossa forma de ser, as extravagâncias, apesar de você gostar muito daquilo que você faz, mas é um sinal de alerta. Amei o que você colocou. Então, Lu, e isso que a gente está vivendo aqui, meio em público, é muito da psicologia comunitária, que é tão útil. E eu tenho colegas da PUC que trabalham com isso. E é uma beleza, você ouve, você compara, né? Parece uma coisa do outro mundo, mas não é. A troca de informações, a convivência, as relações não tóxicas, elas ajudam a você fazer o fluir, o flow que você chamou, mas é esse flow mesmo. Fala, puxa vida, não vou ficar engolindo sapo aqui, eu estou sabendo que isso eu posso lidar com uma outra perspectiva. Aí a importância das psicoterapias, das discussões e dessas trocas de significados e a importância da terapia cognitiva comportamental, e claro, de todas, eu sou fã de todas, a psicanálise, passaria a vida aprendendo com elas, né? E você sabe, vou te contar uma coisa, aqui no tribunal nós temos um espaço na intranet com profissionais parceiros da área da psicologia, e justamente a gente tenta quebrar, né, esse preconceito de que você necessitar de um psicólogo é algo negativo. Não, muito pelo contrário. E eu sempre procuro levar nos treinamentos. O psicólogo, ele é fundamental na vida da gente em alguns momentos. Ele nos ajuda a encontrar saídas. Não necessariamente está ligado a uma doença, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, falo muito isso no tribunal. Inclusive, a gente tem uma lista de profissionais parceiros para incentivar. Tem momentos na vida que eu preciso, não tem jeito. Eu preciso encontrar novas saídas, que eu sozinha não estou conseguindo e estou sofrendo muitas vezes por conta disso. Né? Então, não, você tem toda a razão, Lu. Eu acho importante o psicólogo, o psicoterapeuta, mesmo o coaching, que é tão perseguido, vamos dizer assim. O que, às vezes, eu vejo é que os próprios psicólogos precisariam
passar por uma supervisão, porque tem muito poder. O psicólogo, o psicoterapeuta, quando você entrega a sua vida íntima, e você fica muito aberta, como uma ferida aberta. E eu vejo muitos estragos em processos psicoterapêuticos que destroem famílias, relações entre mãe e filho, pai e filho. Então, eu vejo os nossos colegas psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas super competentes, mas os critérios de avaliação do desempenho das entregas desse tipo de serviço, ele é totalmente oculto. E a gente tem fornecedores, empresas muito nacionais, internacionais e tal, mas a gente não tem certificado de garantia, acreditação, como tem outras coisas de produto químico, por isso. E a gente precisaria ter, e o CRP, ou o Conselho Federal de Psicologia, não tem nem porte nem nada. Então, falta uma acreditação para verificar critérios de qualidade, os problemas éticos, que não são poucos, e os critérios de entrega, que eu acho que eles são muito vulneráveis, muito soltos e muito ocultos. Então, há muitos estragos. A coisa se diz que a gente está na sociedade, eu vi outro dia no Café Filosófico, na TV Cultura, ainda bem que é uma TV governamental sem fins lucrativos, né? Mas é um show, todo mundo, eu recomendo, né? Eu gosto. Porque a gente é a sociedade dopada, né? Está doente, toma uma bolinha. E, né, e também a gente pode ser uma sociedade de excesso de psi, né? A cultura brasileira não, mas outros países, como, por exemplo, na Argentina, é uma beleza, a gente tem área psi muito disponível. Mas eu gosto de refletir, somos importantes, mas não temos medidas e ferramentas de qualidade de proteção ao paciente. Tem muito estrago. Isso que concordo. Concordo com você em gênero, número e grau. E também uma outra coisa que eu acho que acontece muito na formação dos psicólogos de uma maneira geral. Eles querem entrar em áreas que muitas vezes eles não se especializaram. Que é o exemplo que eu dou, né? Por exemplo, é o que eu falo muitas vezes, que a pessoa ela acha que ela é psicóloga, ela lida bem na área da saúde mental. Não necessariamente, né? Se ela teve uma formação mais voltada para a área organizacional, é ali que é a sua expertise. Então, cuidado, né? Não entre numa área que você não tenha domínio. Não, vai fazer uma especialização. Exatamente. Ou você vai fazer uma especialização para aquela área, né? Então, isso são coisas que eu vejo muito nos nossos profissionais. A mesma coisa o coach, né? Todo mundo fala do coach, mas todo mundo hoje é coach? Será? Não, precisa ter uma especialização, sim. Em qualquer área, em qualquer carreira, eu acho que é fundamental, né? Você ter essa consciência de que é necessário ter profissionais que saibam, né, daquilo que está se fazendo, daquilo que é o propósito dele. Sim. Então, acho que é muito nessa linha que você trouxe, que eu acho que acaba, muitas vezes, os profissionais, os bons, às vezes, são vistos de maneira não adequada por conta dessa questão, né? Enfim, vou fazer uma outra perguntinha aqui para você, mas que delícia está sendo esse papo, porque a gente está refletindo muito, e é o que eu mais gosto, né? De refletir e levar para as pessoas essa reflexão. A gente sempre aprende, eu também aprendo muito. Esse lance da competência foi super insight. Estou vendo aqui que o Carlos Costa está falando de sistema prisional, já, viu, Carlos? A Lu vai trazer. Então, posso fazer mais uma perguntinha aqui? Tudo que você quiser, Lu. Você que está com a caneta. Não, nós combinamos, tá, gente? Isso tudo aqui é combinado. Então, vamos lá. Quais são as palavras-chave para esse tema aqui que a gente está discutindo hoje? Fala um pouco disso para nós. Eu acho que é diagnóstico precoce, que assim, na área da qualidade tem uma live que assisti, uma pesquisadora, e uma linha de pesquisa, até nos eventos de um colega, eu sou da Academia Brasileira de Qualidade, e é um colega chamado Haroldo Ribeiro. Ele faz lives toda terça-feira. Mas um dos eventos, ele trouxe uma coisa que eu achei bárbara, que é sinais leves.
Então, se você está intuindo que tem alguma coisa que você pode compreender melhor, a gente chama até sinais subliminares na psicologia, né, e no marketing. Então, palavra-chave, sinais leves. A outra, conhecimento profundo, que é um conhecimento que se usa, que foi a professora Ana Maria Malik, da FGV, também minha colega lá na BQ, que é a questão de você aprender profundamente aquilo que você se propõe a oferecer como produto, serviço, estudar. Então, o Deming, que é um grande, né, líder, construtor das questões dos indicadores e dos programas de gestão de qualidade dos anos 90, então ele fala muito de qualidade como conhecimento profundo. Essa é uma palavra-chave. E a outra é essa olhar sobre a questão da humanidade. A gente tem que ter uma certa humildade para saber que a gente está num mundo muito desconhecido, né? Como se fala sobre a questão do cliente, que é a pontinha, né? Superego e tal. A gente conhece a pontinha do iceberg, assumir que a gente sempre vai ter novidade, né? Então, que a gente está trabalhando tudo com muito cuidado, mas que é sempre muito um sinal, é um pouquinho só, né? E a outra proatividade, não deixar para lá, ser uma competência. Quer dizer, deve ter, até pediria para quem está assistindo, qual seria a sua palavra-chave, mas as que eu gostaria de sinalizar são essas. Outras coisas do ponto de vista do que a gente tem de conhecimento científico, que eu uso sempre, psicossomática, né, na linha da abordagem da medicina psicossomática, que vem desde o Freud, no Brasil, o professor Júlio de Mello Filho, que tem muita coisa, a Miriam Bird, o professor Avelino Luiz Rodrigues, do Instituto de Psicologia, e também presidente passado da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, que me trouxe para a psicossomática, ergonomia, que me ajuda bastante, no ambiente da organização, produtividade saudável e sustentável. O psicólogo organizacional e do trabalho, que é a questão de entender gestão, processo de recrutamento e seleção, a questão do time de desenvolvimento humano e a sinalização dos programas de saúde ocupacional de uma forma bem interdisciplinar e qualidade de comunicação. Que bárbaro! Tem algum Já aí... deu bastante palavra. Oi? Acho que eu cortei você, não? Não cortou, não. Tá, não? Não, eu queria ver se tem alguma palavrinha aí que saiu no chat que seria interessante estar falando aqui. Tem alguma palavrinha aí? Tá, então ninguém ainda colocou nenhuma. Tem alguém, a Tatiana disse que quer perguntar e tudo mais, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente também abre para as perguntas de vocês. Então, eu vou fazer mais uma outra pergunta aqui. Qual a importância da liderança e do time, né, no fortalecimento do bem-estar que compõe as pessoas, né, dentro das equipes? Qual que seria a importância da liderança e do time? Ajudar a pessoa a não enlouquecer, não favorecer comunicação tóxica, dupla mensagem, garantir autonomia de conhecimento. Isso é até um padrão que o Karasek, um dos grandes de gestão de estresse e qualidade internacional, ele é um arquiteto que se interessou por essa área de estresse e de bem-estar. Karasek, Karasek. Então, autonomia, qualidade nas relações, perceber e reduzir a possibilidade das relações tóxicas. E aqui a gente tem um grande problema, que são as psicopatias e as sociopatias. Clareza de papéis. E aqui, clareza de papéis, balanço de atividades, o professor Frank Pott, da Arbeid University, na Holanda, também um colega do ICO, da Comissão Internacional de Saúde Ocupacional, tem estudos muito bons disponíveis. Frank Pott, é bem curtinho. A gente tem estudos também bem fortes na área da engenharia operacional, professor James McLaughlin, professora Frida Fischer. Eu estou falando desses nomes porque, por essas palavras, tem os estudos deles sobre melhor horário de trabalho, as questões ergonômicas de bem-estar. Então, a liderança e os times também estarem capacitados para isso e assumir isso como valor na prática da liderança. Então, hoje em dia, a gente tem aquelas classificações: líder autoritário, democrático, laissez-faire, líder voltado para time,
para people, não sei o quê. Mas ainda a gente não tem um health líder, né? A gente podia criar. Que tipo de líder que você é? Eu sou um líder mental health. Já pensou? Então, vamos procurar. A gente já tem vaga para assistente, gerente de qualidade de vida no trabalho. Mas a gente podia pedir nas competências, né? Que a pessoa tenha capacitação, meio na linha do que você trouxe no comecinho, Lu, competências em mental health e qualidade de vida no trabalho. Então, isso eu acho que seria legal. A outra coisa é que, para quem encaminhar a questão da especialidade, tem coisa que não dá para botar a mão. E ele não está preparado para lidar. Porque acaba aquele dia a dia, você vai ter que acolher e pedir ajuda. E essas coisas são tão delicadas que às vezes demora de se manifestar. A depressão, às vezes, 3, 4 anos. Isso já é problema de família, ele sempre foi assim. Nessa ocupação é bom que a pessoa seja assim. Então, tem essa mistura de critérios de produtividade sem noção com esses comportamentos sem noção, né? E a gente tem aqueles momentos dramáticos de transferência, de demissão, de bullying, de assédio, né? De situações violentas no trabalho, que, dependendo da cultura, são usadas para produtividade, para vendas, para promoção. E tem a coisa da agenda oculta. Então, isso tudo tinha que... A gente tem uma agenda em reuniões para tratar questões comportamentais. Isso já existe. Em muitas empresas já faz parte discutir questões comportamentais, mas é mais comum aparecer dentro da agenda de clima organizacional. É bem comum. E é um verdadeiro terror quando passa questionários de clima, melhores empresas para se trabalhar tal, quando a empresa, o chefe é mal avaliado, e às vezes ele não ganha bônus, né? Então, ter maior capacitação para isso, reservar um tempo para se educar para isso, não se assustar, que é meio difícil, né? É pior do que ter medo de cachorro, de algum animal, e caminhar no sentido da construção da competência. Bárbaro. E uma coisa que você falou que eu acho que é fundamental, né? Não a gestão do medo. Eu acho que a gestão do medo, as pessoas acham que através do medo você vai conseguir bons resultados. Não, muito pelo contrário, né? Mas depende, Lu. Tem chefe que adora ver o subordinado com medo, fazendo média. Sabe, tem muito, porque o chefe também cresceu assim, depende da cultura, a gente é muito conservador ainda. É o modelo, né? É o modelo que ele traz lá de trás. É o mindset, falando falando em Doutores da Alegria. A gente tem um mindset de muita insegurança, de muita falsidade, às vezes, de muita conveniência. Tanto que a gente tem aquela coisa, né? Sorria, você está sendo observado. Então, você fica com aquela cara de paisagem, né? Que é a alexithymia. Será que o cara está feliz, está triste, vai morrer, vai me abraçar, vai me morder? Então... Bom, mas é isso mesmo, né? Então, acho que são questões que a gente tem que refletir, principalmente no mundo atual que nós estamos vivendo. Eu só vou acrescentar, como é que você vê o teletrabalho, o trabalho híbrido, vamos dizer assim, porque eu acho que o trabalho híbrido, como é que você vê o trabalho híbrido para a qualidade de vida, para a mental health? Como é que você vê? Você acha isso favorável, tanto na empresa pública quanto na privada? Como é que você vê isso? Então, Lu, eu vou pedir para o Fernando trazer o penúltimo slide lá da apresentação que eu reservei. E, fora isso, a gente tem dados estatísticos bem legais, que a gente fez um monte de estudos sobre isso, tanto do trabalho remoto como híbrido, e não só eu, como a professora Evelise, lá do curso que a gente está desenvolvendo, tem muito estudo, muito, de números. Mas eu vou trazer aqui só uma imagem, que é a caverna, uma caverna lá para frente, Fernando, pode passando, a gestão do tempo, tem um monte de coisa. E lá no finalzinho, eu trouxe essa imagem, que é aí, essa aqui. E, puxa vida, ficou com as mensagens sobrepostas. Fernando, não dá para você tirar da tela e daí tirar tudo que está escrito, deixar só a caverna? Se puder fazer isso, até tem na internet. Então, eu vejo a questão do home office
e do trabalho remoto, do teletrabalho, como semelhante à questão da caverna, né? Da caverna de Platão, e aqui essa caverna é uma caverna em Goiânia, que ela ficou meio mágica, como se ali fosse o meu canto mágico. Essa caverna aqui vai ser apresentada já já, ela lembra o Palácio de Versailles, né? Então, com aquele glamour todo, os espaços e os brilhos. E muita gente ficou com medo de sair de casa, lembrou da conveniência de não gastar tempo no transporte. Quem estava em trabalho presencial, em itinerário, se sentiu muito prejudicado, muito exposto. Então, eu vejo que é um grande, imenso ganho. Já existia antes, mas hoje, com tecnologia e com cultura de comunicação virtual, a gente tem um ganho imenso de globalização, de tudo. Eu só acho que ela pode estar balançada ou balanceada com a questão da necessidade da interação física, da questão do presencial, porque tem coisa que é um outro cenário, é um outro contexto. Quando você está no presencial, quando você está no remoto e quando você está no híbrido. Então, às vezes, você tem que tomar... Já existem especialidades e teses de doutorado recente agora, a professora Rachel Chang. Ela fez um doutorado só sobre lideranças em times virtuais. E ela puxou para a qualidade de vida também. Né? Legal. Foi minha orientanda de TCC há uns 20 anos atrás. Que legal! Legal. Lá da FEA, hoje ela está gerente lá na FIA, mas eu vejo como ótimo. Mas deixou rescaldo, porque deixou síndrome do pânico. Não sei se já tem um nome novo para isso. Vão dar um nome novo. Sim. Porque tem gente que, no serviço público, então teve muito relato, mas nas empresas privadas também. Da pessoa não querer sair de casa porque criou uma rotina da próxima dos filhos, do cachorro, do controle do que acontece em casa. E teve um chefe muito próximo até da minha convivência, que eu também sou subordinada a ele, que ele prometeu almoço caprichado, venham, e não passou o link da reunião, não disse que era livre. Ele avisou meia hora antes para o pessoal ir, porque achava que tinha que ser presencial. E isso é no mundo todo, né? Então, eu acho que é ótimo, que é um ganho, mas que a gente tem que ainda... Tem outro jeito de gerenciar. É um elemento novo para gerenciamento. Sem dúvida. Você sabe que eu estou trabalhando com uma turma aqui de gestores, a gente está fazendo um curso de liderança aqui no tribunal, e a gente está falando justamente dessa questão da liderança híbrida, né? O quanto tem ganhos na qualidade de vida das pessoas, né? Que é bem isso que você está falando, que bárbaro. E aí depoimentos dos gestores, o quanto tem tido ganhos pela modalidade híbrida, né? E também o quanto é necessário, sim, as pessoas também estarem presencial, que é o que você falou, é o equilíbrio. Isso foi falado agora, nessa semana, inclusive, que eu estava em treinamento com eles, foi falado justamente dessa necessidade do equilíbrio entre o virtual, né, o trabalho remoto e estar presente. Muito legal isso que você está falando. O Fernando agora vai colocar aqui Isso, é. Slide. Então, aí temos, pensando em trabalho remoto e trabalho presencial, né? A gente tem a questão da conectividade, da carga, do tempo, né? O tempo virtual, o tempo linear, o tempo afetivo. E a gente pode pensar assim, o tempo da internet, que ele ficou tão misturadinho, né? É síncrono, é assíncrono, é webinar e tal. Que tipo de tempo que a gente vai usar? E qual é o time das entregas, né? Que é a grande vantagem hoje de você administrar o que se chama de tempo, que deixou de ser aquele tempo biológico, né? Que, na verdade, essa é a raiz, é tempo biológico, né? Desde quantos anos você tem? Tinha a matéria que foi feita essa semana, o cara que tem, sei lá, 80 e quer parecer 18, né? Ele vai ter 80 sempre, né? E a mãe do meu amigo que tem 109 anos e está lúcida, baiana, linda, arrumada, lúcida, postura. Falei, nossa, que inveja. Então, eu acho que ela tem esse desafio da alta performance cognitiva e afetiva, você fica muito exposto, você usa muito o cérebro, se você falar besteira, aquilo multiplica por bilhões. Veja o que aconteceu no caso das meninas que fizeram bullying com a sua colega de 45 anos,
estourou, né, a bolha, quer dizer, elas não tinham essa intenção desse negócio, elas repetiram uma rotina, um ritual de entrada, né? E aí foi. Então, assim, sim, curta as cavernas, o seu cantinho, das suas visões, mas lembra que o mundo lá fora também é bom. É isso. É isso, é o equilíbrio mesmo, né? Mas na vida tudo é equilíbrio, né? É isso mesmo. Eu vou te fazer uma última pergunta e depois, se o pessoal quiser fazer perguntas, né, vai colocando aí no chat para a gente poder perguntar aqui para a nossa querida professora Cris. Como aprender? Olha, minutinho, Lu, olha, o que o Carlos escreveu aqui é perfeito, Carlos Costa. Que criar uma realidade a partir da dúvida e da... Muito bacana. Você pode ler, Lu? Você está com o texto dele aí? Espera aí que eu vou Muito abrir. Lindo. Aqui, eu vou abrir aqui os Ele escreveu aqui a comparação do mito da caverna com o chamado... ele? Ah, tá, o Carlos, né? Excelente esta comparação do mito da caverna com o chamado home office. Excelente foi o texto dele. Foi, momento este que o ser deixa de ver a realidade e começa a criar uma outra realidade, né? Na verdade. A partir da dúvida, expectativa. E eu diria aqui da sensação de conforto, porque a gente viveu sob medo de morrer, do problema sanitário. Então, eu acrescentaria aí, Carlos, depois você põe a sua patente, a sua citação, mas e a partir do trauma sanitário que a gente passou. Sim. Se Deus quiser, passou, né? Ou está passando. Sim. Tá passando. Eu acho que agora as pessoas já estão num outro movimento, estão se sentindo mais seguras, né, para estar na presença de outras. Eu acho que a gente está já num outro momento, já estamos no pós-pandemia mesmo. Não sei, pelo menos é o que eu sinto dentro do tribunal. A minha referência é o tribunal. Então, assim, o que eu sinto dentro do tribunal é essa maior confiança. Agora, o que a gente tem de positivo no tribunal é que nós temos uma área da saúde, e essa área da saúde, ela sempre nos mantém muito informados. Então, isso também gera segurança, né? É uma coisa que faz com que pode tirar máscara. Não, pessoal, vamos voltar à máscara. Então, isso tudo vai dando segurança e a gente, que eu acho que também é um componente importante ter dentro das organizações, pessoas que te orientam para essas questões, né? E isso nos tranquiliza bastante dentro do tribunal, graças a Deus. Você quer comentar mais alguma coisa? Ou eu posso passar para a nossa... Não tinha, daí eu vi aqui a Rosa, minha querida amiga de professor de previsibilidade, tem um aqui que não travou aqui, que falou sobre a questão prisional, que daí já entra na parte de perguntas, que eu acho que seria bacana, não sei, Lu, como que é. Quer ver alguém? Ah, não, foi o próprio Carlos. Então, ele já teve, já fiz o retorno, ele falou do sistema prisional, que é um problema grande, grave, específico, e que o professor Varela, ele é um show. Ele é uma coisa, ele sabe tudo. Mas tem tudo. Não, eu estou satisfeita aqui. Aqui você passa, pode... Você dá as ordens. Está sendo maravilhoso essa conversa aqui com você. Né? Eu tenho uma afinidade muito grande de pensamento com você, me identifiquei demais. Que coisa boa. Obrigada. Então, vamos lá. Como aprender e aplicar melhor o mental health e a gestão da qualidade de vida no trabalho? Eu acho que a primeira coisa é ter vontade de aprender. Primeira coisa. Depois procurar especialistas, leituras, usar isso no seu dia a dia, em oportunidades de se tiver algum evento, criar oportunidades de troca, buscar dados, é muito bom você ter evidências, buscar os relatórios e tal. E outra coisa, não resumir isso só ao bem-estar, buscar as questões de mal-estar. Outra coisa, a gente tem as parcerias, por exemplo, as seguradoras de saúde já têm nos contratos as contrapartidas, então buscar profissionais para isso. O cuidado é não ficar falando demais só disso. Eu acho que tem as atividades de cultura e extensão que ajudam você a recriar, a ressignificar, sem ficar botando o dedo na ferida. Ai, você tem TH, coitadinho, você tem isso, a judiação. Sabe? Enriquecer a visão do contexto da vida, que não fique só em saúde, fique nas questões do todo, né?
da filosofia, do meio ambiente, da convivência familiar, abrir, não ficar só focado num monólogo da doença, ou da saúde e doença. Eu acho que tem que ampliar a interação do tema com as outras áreas da vida, em todos os sentidos, ser bastante criativo. Então, usar muita criatividade para enriquecer a transformação do significado, o fluir, para você viver a vida leve, né? Que senão você vai ficar sempre carregando pedra. Sim, sim. E aí, existem cursos para as pessoas dentro das organizações poderem se especializar, né? Você tem dicas de cursos aí aonde as pessoas podem procurar para poder se especializar, porque realmente daqui para frente, cada vez mais nós vamos ter que lidar com isso, principalmente o RH, né? Quando eu digo RH, a gestão de pessoas. Enfim, você tem dicas para dar para a gente? Então, Lu, como a gente tinha conversado, eu estou na FIA Online, eu estou lançando, né? A gente está tendo até um evento grande agora, dia 4 de abril, que chama Mental Health e Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho. Ele é um curso de especialização, agradeço o espaço que você está me dando para falar dele, de 360 horas, são quase 40 professores, com as diferentes áreas que eu tenho trabalhado, não esgotou todas as áreas, infelizmente, mas a gente vai ter a interação, e as aulas já começaram, e é uma classe que se forma por mês. Então, até dia 10 de abril, tu forma uma classe, vai formando esse sistema carrossel, você faz as disciplinas, e a ideia é trabalhar essas questões que a gente tratou aqui, com a abordagem integrada, né, do biopsicossocial organizacional, e outros temas bem ligados a mental health e gestão de qualidade de vida casada. E ter um conceito potente de mental health no trabalho, porque ele está muito ligado ao ambiente geral, uma espécie de marginalização, droga, loucura crônica. Então, a gente quer trazer um pouquinho mais essa discussão dentro da cultura organizacional, dos papéis organizacionais, e empoderar cada um que faça isso como um especialista nessas questões. Então, esse curso foi criado. Além disso, a gente tem as associações, a Associação Brasileira de Qualidade de Vida, a gente tem as academias, né? A Academia Paulista de Psicologia, que tem várias lives, coisas muito legais sobre a alegria e a tristeza. A gente tem os grupos de trabalho, a gente tem a Sociedade de Psicologia Organizacional e do Trabalho, a SBPOT, que é um show, que tem publicação, não chega a ter curso agora, mas ela tem muito material. Então, a gente tem, além dos clássicos, né, das sociedades clássicas, né, tem muita coisa de acessibilidade para isso. Mas eu agradeço a oportunidade que você está me dando, que eu tinha pedido. Inclusive, eu vou pedir aqui para a minha equipe estar colocando o linkzinho, se alguém tiver interesse em saber mais sobre. Desconto agora, 35% eu vi hoje, porque é uma parceria com a UOL, são vários cursos. Tem desconto, tem ganha Kindle, tem várias coisas. E uma curiosidade, esse mapeamento de tema, eles levantaram durante 6 meses o que tinha tendência mundial. E levantaram entre 50 a 80 palavras-chave. E essa ficou entre as 5 mais. Aí a instituição, a FIA, através do superintendente de marketing, o Eduardo Savarez, falou: professora, você tem que fazer esse curso. Eu falei: não vou ter fôlego. E o curso está aí, está no capricho. Então, ele foi fruto de um algoritmo, o curso. Eu sempre tive os cursos de qualidade de vida há décadas, né? Mas com Mental Health, ele é uma inovação. E eu quero que ele seja mais inovação ainda com o conceito de Mental Health Work. At Work. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar. Que legal. Não, e aí a gente tem o hábito de sempre colocar, né, os contatos dos profissionais que vêm aqui, porque muitas vezes a gente não consegue responder todas as questões, ou às vezes a pessoa tem interesse em alguma coisa em especial, né, e que às vezes não dá para a gente trazer tudo aqui. Então, estão aí os contatos, quem tiver interesse em saber mais, né, inclusive sobre a academia, né, enfim,
Aí fica... Tem outra coisa que eu acabei nem colocando aí como dado, tem a página do núcleo gqvt.com.br, esse é o celular do núcleo, né, de business, e lá tem todas as lives, desde 1900 e abobrinha, desde o século passado. E tem gente muito legal, coisas muito legais, estão acessíveis para leitura, para quando tiver insônia, e a gente tem as reuniões da rede, tem uma agenda trimestral das reuniões da rede de estudos de qualidade de vida, que também já acontece desde 98. E a última foi Novas Práticas de Gestão de Pessoas, que está disponível, e a gente vai colocar a agenda também aberta, são eventos gratuitos, e aí vai. Olha, tem uma outra perguntinha aqui, vou te fazer essa perguntinha aqui, que veio lá do pessoal. Com a volta do predomínio do trabalho presencial, como enriquecer o ambiente laboral para ressignificar a convivência e a partilha do presencial? Nossa, quem fez essa pergunta eu não estou conseguindo enxergar aqui. Que pergunta, hein? O Bruno está aqui, Bruno, obrigada. Olha, esse negócio de ressignificar o presencial, às vezes, sabe o que eu penso? Tem que fazer, às vezes tem lugares que não tem que ressignificar, tem que significar, porque é tão niilismo, tão ausente de tudo, que você olha lá, você pensa assim, nossa, onde que eu estou? Né? Parece que você está num campo de guerra, de batalha. E é tão estranho, você pega aquelas postos de trabalho que é aquela multidão de gente, tudo com o caninho aqui no ouvido e na boca, né? Então, eu acho que assim, a primeira coisa é cuidar mesmo, já existem muitas coisas bonitas de facilities, de melhorar a arquitetura, a ergonomia, criar um valor de que a boa comunicação, a gentileza e o olho no olho é desejável no ambiente de trabalho. Porque há um mito de que se você está muito alegrinho, você conversa demais, você não é produtivo. E isso eu ouvi não foi nenhuma nem duas vezes. E tem aqueles mitos assim do passado, que é uma coisa meio de domínio, de submissão, né? Que é muito riso, pouco siso, sabe aquelas coisas? Daí para mais, eu lembrando outras mais cabeludas que não são politicamente corretas para se falar. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma repaginação geral para ressignificar. De outro lado, quando isso não é possível, acredite que a atenção, a gentileza, as comemorações de interação simples, não precisa muita bandeiração, eu acho que há um excesso há muita espuma de cerveja, que eu digo. Você vai lá, não tem nada na hora. O cuidado, ela ajuda para ressignificar o ambiente de trabalho. Muito bom mesmo. Foi excelente, né, esse bate-papo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para te fazer, aí a gente vai encerrando. Não, nossa, eu estou vendo gente aqui que eu não esperava. Gente, obrigada pela presença, que hoje de manhã eu fiz um spam geral, né? E temos grandes autoridades aqui presentes. Opa, eu recomendo para os próximos. Eu super recomendo para os próximos, que são perfeitos. Que bárbaro! A nova geração tem as gerações anteriores também, do século passado, mas tem muita coisa boa, com novas propostas, muita novidade. Né? Obrigada. Que legal. Que bárbaro, professora. Muito, muito obrigada. Eu agora, então, vou só fazer aqui, passar uns recadinhos finais, e depois eu volto outra vez para você fazer a sua mensagem final. Pode ser? Deve. Então tá, então só vou passar aqui os recadinhos finais. Então, lembrando a todos que esse evento ficará gravado, basta vocês acessarem o mesmo link que ingressaram, né? Ou pelo Facebook, vocês acessem lá na Escola Superior de Gestão e Contas Públicas, ou também no YouTube. E, gente, encaminhe o link para as pessoas que vocês julguem que seja importante, né, estarem tomando conhecimento sobre esse conteúdo. Uma outra coisa que eu acho extremamente importante, deem like, porque é através do like que nós iremos aumentar o nosso alcance de visualizações. Porque, assim, hoje aqui a gente tem um certo número de pessoas. Acaba as gravações, outras pessoas vão assistindo. Isso é muito comum de acontecer. Então, por favor,
deem like e passem para outras pessoas tomarem conhecimento desse conteúdo. E eu gostaria de também relembrá-los, e também para quem está tendo contato aqui pela primeira vez, que nós temos outras webinars, né, que foram dadas anteriormente, do Ecos do Comportamento, que elas ficam gravadas nesses canais que eu acabei de citar. Vou dar alguns nomes aqui, alguns temas, na verdade, né, que quem tiver interesse, são webinars fantásticas, exatamente como esta palestrante maravilhosa, né? Também vocês vão gostar muito, que a gente tem webinar sobre comunicação, gestão das emoções, escutatória, o outro lado da liderança, liderança autêntica, mindfulness, o outro... gestão de desempenho por competência, BBB, gerações, BBB, XYZ, encontro de gerações, como levar a equipe à inovação em tempos de teletrabalho híbrido, entre outras, tá? Então, aqui só uma amostra para quem está participando aqui do Ecos do Comportamento pela primeira vez. Vocês podem aí se deliciar com muitas palestras, com profissionais excelentes. Fica aí a dica, tá? Lu, o que é BBB? O que é BBB? É BBB mesmo da televisão? Desculpa, Baby Boomers, geração Baby Boomers. Ah, Baby Boomer. Falei, nossa, será que fizeram BBB? É a geração Baby Boomers, né? É a geração Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Z. Então, aí temos aí uma webinar sobre esse encontro de gerações, que também é fantástica essa webinar, tá? Enfim, e aí eu queria passar aí para você fazer a sua mensagem final, né? E te agradecer imensamente, né, pela tua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Foi um presente você estar aqui conosco hoje, tá bom? E agora a mensagem final é tua. Obrigada, Lu. O prazer foi meu. Foi uma conexão super gostosa. De novo, agradecer à professora Ana Carla Bianchini, prazer te conhecer, o dia que vocês me receberam lá, que foi tão gostoso no presencial, uma conversa que não acabava mais. E aí eu vou aproveitar a última tela, que está lá no PowerPoint, Fernando, se você puder trazer, do Navegar, que está lá que é o canal da Ilhabela, né, depois de dessa recente, lá no finalzinho, dessa recente tragédia que a gente vivenciou, lembrar que aqui é o canal de Ilhabela, e quem vê isso, né, a gente tem tantas coisas bonitas no velejar lá do canal da Ilhabela, teve campeonatos internacionais de vela, logo depois, nesse dia do campeonato, teve mortes, porque a água vem e leva tudo. E eu gosto muito dessa frase do Mia Couto, que é: o que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Então, sempre que a gente é testemunho da história, a gente é também parente do futuro, porque a gente tem a responsabilidade da transformação e da inovação, né? Trazendo a linguagem para a tecnologia. E em homenagem a um amigo recente, que se foi lá da Academia Brasileira de Qualidade, o Reinaldo Ferraz, que gostava muito, uma pessoa muito culta da área de inovação, ele dizia sempre, né? Sempre... lembrando o Fernando Pessoa, né, que tudo vale a pena se a alma não é pequena. É clássico, todo mundo conhece, mas eu acho que é assim, gente, tratar mental health, cuidar da vida, cuidar das coisas que a gente acredita, sempre vale a pena, mas você tem que ter uma alma generosa e que se possa receber esses impactos e transformar em coisas que possam fazer esse sentimento de que vale a pena. E hoje valeu a pena. Né? Ai, que coisa boa. Para mim também valeu muito a pena. E eu tenho que dar mais um recadinho aqui,
que é convidar a todos e a todas para a solenidade de outorga do Colar de Mérito Prefeito Brigadeiro Faria Lima, que vai acontecer no dia 27 de março, segunda-feira, às 19h30, no plenário da Corte do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Os homenageados serão Dom Odilo Scherer, que é o nosso cardeal arcebispo de São Paulo, a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal, e a Priscila Cruz, presidente executiva, todos pela educação. Então, todos estão convidados para comparecer aqui no tribunal e participar deste evento que vai acontecer na segunda-feira, agora próxima. Que bárbaro, hein? Que bacana. Que beleza. Legal. Pena que não tem um post para já colocar aí na imagem, não tem. É verdade. Devíamos... É fundamental. Muito legal, muito legal. Mas muito legal. Só aparecer aqui no Tribunal de Contas do município de São Paulo, Avenida Professor Ascendino Reis, 1130. Ou entrem lá no nosso site, né, do Tribunal de Contas do município de São Paulo, e lá vocês também vão ter informações. Ou, então, no portal da Escola de Gestão e Contas, Escola Superior de Gestão e Contas do município de São Paulo, né, a nossa escola de gestão. É um lugar lindo, né? E é um auditório bonito. Agora que eu conheci no presencial, é tudo lindo, caprichado. Inclusive, nós nos conhecemos no presencial na escola, né? Exatamente. E é um lugar assim que eu adoro trabalhar no tribunal, tenho um carinho imenso pelo tribunal, estou há 18 anos aqui, e assim, além do lugar, as pessoas são fantásticas, nós somos privilegiados, né, por trabalhar neste órgão público que é o tribunal. E, pessoal, em junho nós teremos outra webinar, então fiquem ligados que a escola, pelo portal, vai estar sempre divulgando as palestras, tá certo? E eu queria agradecer também, além da professora, eu quero agradecer toda a equipe da escola, em nome do Valdir, do Gilson, do Fernando, que esteve aqui hoje também, junto com o Valdir, que é o coordenador de cursos, nos ajudando aqui para que, de fato, essa webinar acontecesse, e também da minha equipe, a Viviane e o Alexandre, que são grandes parceiraços aqui, sempre juntos, para que a gente consiga levar aí né, o eco-comportamento para vocês, tá bom, gente? Então, muito obrigada e até breve.